Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. É de máxima importância enfatizar igualmente a prevenção e a cura dos 3 tipos de doença. Todos provocam sofrimento e devem, portanto, ser remediados pelos métodos terapêuticos aplicáveis. Em geral, a atenção das pessoas se fixa unicamente na cura das doenças do corpo, porque elas são mais tangíveis. As pessoas não se dão conta de que suas tribulações mentais, medo, desespero, preocupação, raiva, descontrole e sofrimento espiritual, devido à ignorância do significado da vida humana, são ainda mais graves. Todas as doenças físicas nascem da desarmonia mental e espiritual. A ignorância das leis da higiene mental e da arte espiritual de viver é responsável por todo o sofrimento físico e material do homem. Se a mente se purificar das bactérias mentais, da raiva, da preocupação, do medo e etc., a alma estiver livre da ignorância, então nenhuma doença ou carência mental poderá sobrevir. Acredite firmemente que foi criado à imagem e semelhança do Pai, sendo, pois, imortal e perfeito como Ele. Se uma simples partícula de matéria é indestrutível, conforme a ciência provou, por que a alma não o seria? A matéria sofre mudanças, a alma passa por experiências que a fazem mudar. A morte ou transformação de uma coisa não destrói nem altera sua essência. Aplique à sua vida diária as experiências de paz e equilíbrio que adquiriu pela concentração e a meditação. Mantenha a frieza em meio às circunstâncias mais adversas, não permitindo que as emoções violentas dos outros ou as tribulações o abalem. Em sonhos, o homem pode se ver caminhando alegremente por um magnífico jardim e de súbito se deparar com o cadáver de um amigo. A tristeza o domina, ele chora, sua cabeça lateja e seu coração dispara. Desperta e ri dessa ilusória experiência onírica. Mas que diferença há entre uma experiência onírica e uma experiência em estado de vigília? A percepção da matéria e da consciência é a mesma em ambos os casos. O homem adormecido cria consciência e matéria em seu sonho. Se essa criação enganosa é possível ao homem adormecido, facilmente se imagina que a consciência cósmica, com seu poder infinito, consiga gerar um sonho mais realista e permanente na consciência humana, graças aos artifícios de Maya. Aqueles que buscam a saúde e a felicidade, ou temem a doença e a privação, adotam um falso pressuposto, segundo o qual a saúde é diferente da doença, de que a privação é diferente da felicidade. Quando o homem constata sua verdadeira natureza, as dualidades desaparecem. Todas as carências passam a ser vistas como ilusórias e todos os desejos se calam. Aqueles que ainda não atingiram a consciência cósmica devem reconhecer as propriedades terapêuticas, embora limitadas, das ervas e medicamentos. O emprego de afirmações não implica a necessidade de desprezar os métodos físicos de cura, pois eles são resultado de pesquisas das leis materiais de Deus. As afirmações devem ser praticadas em voz alta, que irá baixando até se transformar num murmúrio e depois unicamente como cânticos mentais. Com atenção, devoção e convicção profunda, transporte o pensamento do sentido auditivo da mente consciente para a mente subconsciente e daí para a supraconsciente. Essas afirmações podem curar aqueles que acreditam nelas. A repetição das afirmações segue este curso.
de cântico em voz alta, a cântico em voz baixa, a cântico mental, a cântico subconsciente e, por fim, a cântico supraconsciente. O cântico subconsciente se torna automático apenas com consciência interior. O cântico supraconsciente ocorre quando as profundas vibrações musicais interiores se convertem em constatações e se firmam nas mentes consciente, subconsciente e supraconsciente. O cântico supraconsciente ocorre quando mantemos a atenção fixa na verdadeira vibração cósmica e não em algum som imaginário. Um ponto muito importante a ter em vista é que, ao passar de um estado de cântico a outro, a atitude da mente também deve mudar, tornando-se mais profunda e concentrada. O objetivo consiste em unir numa só coisa o cantor, o cântico e o processo de cantar. A mente tem de mergulhar no mais profundo estado consciente, não na inconsciência ou na distração. Essa consciência absoluta, concentrada, deve ser tal que todos os pensamentos se mesclem num estado único, como partículas atraídas por um ímã irresistível. Durante as diferentes afirmações, devemos considerar os centros fisiológicos para os quais a atenção será dirigida. Por exemplo, o centro do coração, quando se tratar de sentimentos. A medula como fonte de energia e o ponto entre as sobrancelhas para despertar a vontade. O que queremos é dirigir conscientemente a atenção para os centros de pensamento, sentimento e vontade. As pessoas devem ater-se com todas as forças ao significado profundo da afirmação. A atitude da mente deve variar de acordo com a afirmação. Afirmações de vontade serão acompanhadas por vontade forte, afirmações de sentimento por devoção e afirmações de razão por devoção e inteligência, afirmações de imaginação por idealização e fé. Para curar outras pessoas, escolha uma afirmação compatível com um temperamento dinâmico, criativo, emotivo ou introspectivo do paciente. Em todas as afirmações, a intensidade da atenção é de capital importância, mas a continuidade e a repetição também têm grande valor. Devoção, vontade e fé devem impregnar intensa e continuamente suas afirmações, sem preocupação com os resultados. A fé absoluta em Deus e seus autênticos devotos é o melhor método de cura instantânea. Mas vale morrer tentando despertar essa fé do que sucumbir confiando unicamente em remédios ou na matéria. Instruções para uma prática individual e grupal. Tempo para o indivíduo. Imediatamente depois de despertar, de manhã ou durante o período de torpor que precede o sono da noite. Para o grupo, qualquer hora conveniente. Lugar: um ambiente o mais silencioso ou tranquilo possível. Se as afirmações tiverem de ser praticadas num local barulhento, apenas ignore o barulho e dedique-se com devoção ao exercício. Método: antes de iniciar a afirmação, limpe a mente de todas as preocupações e impaciência. Escolha a afirmação e a repita, a princípio em voz alta, depois mais suave e lentamente, até sua voz se transformar num sussurro. Então, aos poucos, faça a afirmação apenas mentalmente, sem mover sequer a língua ou os lábios. Afirme mentalmente até sentir que mergulhou numa concentração profunda, ininterrupta. Continuidade consciente de pensamento. Se você prosseguir com a afirmação mental e se aprofundar nela ainda mais, será dominado por uma sensação intensa de alegria e paz crescentes. Durante a concentração profunda,
a afirmação se fundirá com o fluxo subconsciente e retornará reforçada com o poder de influenciar sua mente consciente graças à lei do hábito. No período em que você experimentar uma paz cada vez mais intensa, sua afirmação descerá mais fundo no reservatório supraconsciente e subirá de novo dotada de um poder ilimitado, não apenas para influenciar sua mente consciente, mas também para realizar seus desejos materiais. Não duvide e presenciará o milagre dessa fé científica. No caso das afirmações em grupo, para a cura de doenças físicas ou mentais, na própria pessoa ou em outras, é necessário afirmar mantendo homogeneidade de tom, vigor mental, concentração, fé e paz. Mentes débeis diminuem a força conjunta nascida dessas afirmações e podem até desviar o fluxo de energia de seu destino supraconsciente. Não movimente o corpo, não fique mentalmente impaciente e não perturbe os outros. A imobilidade corporal por si só não basta. Sua concentração ou impaciência podem afetar materialmente o resultado pretendido, de maneira favorável ou desfavorável. As sementes de afirmação abaixo estão embebidas de inspiração da alma. Devem ser plantadas no solo da paz supraconsciente e regadas por sua fé e concentração. Muitos processos ocorrem entre o plantio das sementes de afirmação e sua colheita. Todas as condições para seu crescimento devem ser preenchidas. Do contrário, não darão os frutos desejados. A semente da afirmação precisa estar viva, livre das infecções da dúvida, da impaciência ou da desatenção. Precisa ser plantada nos corações e mentes de pessoas que tenham fé, concentração, devoção e paz. Precisa ser regada com repetições profundas e contínuas. Evite a repetição mecânica. Esse é o sentido do mandamento bíblico. Não tomeis seu santo nome em vão. Repita as afirmações com firmeza, ênfase e sinceridade, até adquirir um poder tal que uma simples ordem sua seja suficiente para modificar suas células ou capacitar sua alma a realizar milagres. Eis algumas sugestões para a prática. Primeiro, sente-se voltado para o norte ou leste. Segundo, feche os olhos e concentre toda a atenção na medula ou em outro ponto escolhido. Mantenha a coluna reta, levante o peito e recolha o abdômen. Relaxe completamente. Inspire profundamente e expire por 3 vezes. Terceiro, relaxe e permaneça imóvel. Esvazie a mente dos últimos resquícios de pensamento e afaste-a de quaisquer sensações físicas. Quarto, preencha a mente com devoção e vontade, sentindo a primeira no coração e a última no ponto entre as sobrancelhas. Elimine a ansiedade, a desconfiança, a preocupação e conscientize-se calmamente de que a lei divina atua e é toda poderosa, apenas quando você não a bloqueia com a dúvida ou a descrença. A fé e a concentração deixam-na operar sem barreiras. Conscientize-se também de que todos os estados físicos e mentais são mutáveis e curáveis, e de que o estado crônico não passa de uma ideia ilusória. Quinto, esqueça aquilo de que quer ser curado. Sexto, nas afirmações em grupo, o líder deve lê-las pausadamente, de pé, e os ouvintes as repetem em seguida, no mesmo ritmo de entonação.